Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Se encontra em 1 Coríntios 9, do versículo 1 ao 14, que diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo. Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, os Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, Paulo inicia fazendo a defesa do seu ministério. Os falsos mestres o estavam acusando de não ser apóstolo, e além disso, que a sua principal motivação na pregação do Evangelho era a ganância e nada mais. Paulo apresenta sua defesa e dá argumentos contundentes no relato. Ele defende o seu direito de receber ofertas e sustento para a pregação, pois é algo que está assegurado pela palavra de Deus. Ao falar sobre a sua motivação, ele diz que ama fazer isso. De qualquer forma, a ele é imposta a necessidade de pregar o evangelho, e fazendo ele faz com alegria. 1 Coríntios 9, versículo 1, explicação. Não sou eu, porventura, livre? Nos principais manuscritos, esta pergunta precede a outra referente ao apostolado. Nessa ordem há também uma peculiaridade, pois passar dos direitos de cristãos aos direitos de apóstolo fornece um clima adequado para a abertura desta sessão. Não via Jesus nosso Senhor a base de sua qualificação ao apostolado. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Palavras que têm a intenção de enfatizar a genuinidade do trabalho de Paulo entre os coríntios. 1 Coríntios 9, versículo 2 ao 3. Explicação. Os coríntios eram o selo do seu apostolado, isto é, eles eram a garantia do fruto espiritual no seu trabalho entre eles, ou, em outras palavras, a prova de que Deus realmente lhe dera o crescimento. Os que me interpelam, aqueles que duvidaram da posição e ofício apostólico de Paulo. Esta volta-se para os versículos 1 e 3, não para os seguintes, versículos 4 ao 14. 1 Coríntios 9, versículo 7. Explicação. O segundo princípio do direito comum foi apresentado através das bem conhecidas ilustrações do soldado, o agricultor e o pastor. 1 Coríntios 9, versículo 8 ao 10. Terceiro motivo, o ensino das Escrituras vai ser introduzido agora. Paulo declara que o Velho Testamento ensina o direito do sustento para aqueles que pregam a palavra. O uso que ele faz das Escrituras aqui tem sido muitas vezes impugnado. Tem
dito que ele demonstrou desdém pelo sentido literal do Velho Testamento. Não é verdade. Tudo que Paulo declara é que a passagem de Deuteronômio tem um significado mais profundo do que o sentido literal. Ambos os sentidos, o literal e o alegórico, ambos são sentidos espirituais. Encontram-se nesta passagem. Acaso é de bois que Deus se preocupa? O sentido literal da pergunta não deve ser forçado. A construção grega é tal que a resposta não é a que se espera. Paulo quer dizer que o cuidado de Deus não se destina primariamente aos animais, mas aos homens. Entretanto, o cuidado divino pelos animais foi afirmado em muitas passagens do Velho Testamento. O argumento de Lutero foi mais usado do que o de Paulo. Ele disse que a passagem de Deuteronômio foi escrita inteiramente para o nosso bem, uma vez que os bois não sabem ler. O sentido da palavra certamente aqui provavelmente tem o significado de, sem dúvida, o direito dos... 1 Coríntios 9, versículo 11 ao 13. O direito do santo ministério. O quarto motivo está exposto aqui, e o argumento torna-se mais valioso por causa da preponderância do espiritual sobre o material. Coisas carnais são as coisas referentes ao corpo. Tendo a palavra carnal aqui um sentido neutro. Desse direito é o privilégio do mestre de participar das coisas materiais dos crentes. Ao que parece, alguns mestres tinham exercido este direito sobre os coríntios, mas Paulo triunfantemente se ufana de não ter usado desse poder se ele tivesse aceito a ajuda financeira tê-la imposto algum obstáculo ao evangelho de Cristo, pois haveria aqueles que teriam pensado que ele pregava só por causa disso. Do próprio templo se alimentam, faz alusão aos direitos dos sacerdotes da antiga aliança. 1 Coríntios 9, versículo 14. A ordem do Senhor, o quinto motivo, conclui o argumento sobre o sustento que a igreja deve dar ao obreiro. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Pensamento. Uma das maiores tragédias do nosso mundo moderno é que, enquanto alguns que pregam e ensinam o evangelho são charlatões e desonestos, a grande maioria dos servos de Deus mal consegue sobreviver financeiramente. Por que você não procura algum servo do reino esquecido que não recebe o que merece e compartilha um pouco das bênçãos que Deus tem dado a você? Oração. Santo Pai, eu te agradeço pelos seus servos que compartilham a sua mensagem ao redor do mundo. Pai, quero agradecer especialmente pelo que temos e peço que esta pessoa seja abençoada com boa saúde, uma família amorosa e fiel e o sustento necessário para realizar a sua boa obra, de maneira digna à sua causa. Por favor, usa-me para abençoar e encorajar este ministro da sua graça. No nome de Jesus eu oro. Amém.